Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, um excelente dia para você. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá uma paradinha, já curte a live e já compartilha. Muita coisa está acontecendo. Vamos compartilhar, derrubando fake news e teoria da conspiração e toda aquela loucura de bolsonarista extremista maluquete. Então, meu querido e minha querida, já curtiu, já compartilhou? Deixe seu comentário também. O que ocorre? A justiça começa a ser feita de fato e de verdade. Fernando Collor de Mello. Lembra do Fernandinho Collor de Mello, meu querido, minha querida? Aquele que confiscou a poupança dos brasileiros, você lembra? Pois é, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por corrupção, por lavagem de dinheiro e por organização criminosa. E o relator dessa ação penal já deu seu voto, de modo que, sendo concordante os outros ministros, será 33 anos de cadeia para Fernando Collor de Mello, além de ter que pagar uma multa de 20 milhões de reais. O relator, o ministro Fachin, votou nesse sentido, fez o seu parecer, o seu relatório nesse sentido. E o ministro revisor, Alexandre de Moraes, já acompanhou em todos os termos ali praticamente de Fachin. E hoje continuará o julgamento de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello será condenado, viu? Os outros ministros, não sei se na sua totalidade, mas os outros ministros votarão, com certeza, de acordo com aquilo que Fachin colocou no seu relatório e de acordo com o que o ministro revisor Alexandre de Moraes colocou. 33 anos de cadeia e pagamento de 20 milhões de multa a título de multa não, de indenização por danos morais coletivos. Justiça. Justiça precisa ser feita. Pena que é tão tardia, demora tanto, não é? Mas está começando a haver um movimento de justiça. E dentro desse ambiente, muitos dos senhores me perguntaram: Andréia, Dallagnol, como foi cassado o seu mandato, não é? Pelo cancelamento do registro da sua candidatura, porque ele usou de um expediente a fim de burlar a lei, expliquei isso no vídeo de ontem. Pois bem, muitos dos senhores me perguntaram: André, ele vai ter que devolver os valores dos salários recebidos? Seria muito bom se ele tivesse que devolver, mas não, ele não terá que devolver os salários recebidos enquanto deputado federal. Por quê, Andréia? Porque ele trabalhou, querendo ou não, podendo ou não, a princípio estava tudo ok. Até haver uma decisão judicial estava tudo ok. E ele trabalhou durante esse período. Então ele não terá que devolver os salários recebidos a título de deputado federal. E é importante dizer também que muitos dos senhores me perguntaram: Andréia, ele pode entrar com recurso e pode ser derrubado essa decisão? Ele pode entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros, 3 estão lá no TSE. Alexandre de Moraes, Fachin e o Nunes Marques. Então, já 3 votos seria contra o recurso que ele, porventura, entrará. E mesmo que ele entre, meu querido, eu não acredito na reforma da decisão do TSE. Eu acredito que o recurso será derrubado e a decisão do TSE será confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, vai permanecer a cassação e a perda de mandato por Dallagnol, por uma questão de justiça. Além disso, é importante a gente destacar que houve um movimento, está havendo um movimento no Congresso Nacional para tentar derrubar politicamente a decisão do TSE. Veja esse vídeo de Mourão, um vídeo curtinho, dá uma olhadinha. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, em nome dos meus eleitores do bravo Rio Grande do Sul, fronteira da nacionalidade e guardião das liberdades, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares
que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, vem formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir em ataque direto à democracia. Mourão pede para que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, interdite a decisão do TSE. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já tenho dito isso aqui e vou repetir. Bolsonarista, eles estão se vinculando a uma característica sine qua non, sem a qual não poderá dizer que é bolsonarista. Qual que é a característica, Andréia? Vergonha. Não sabem de nada ou se fazem de bestinha, não é? Se fazem de bestinha para enganar o abestalhado lá na frente. Porque, pelo amor de Deus, um general, em tese, conhecedor da lei e minimamente com conhecimentos gerais básicos, pedir para o presidente do Senado Federal, Senado Federal não, do Congresso Nacional, interditar numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Meu querido, aí existe um dos princípios basilares, fundamentais do Estado Democrático de Direito, que é a divisão, a separação dos poderes, em que um não pode influir nas competências originárias do outro. Não existe isso de Congresso Nacional interditar uma decisão do TSE. Na verdade, quando o Mourão pede isso, ele está pedindo um golpe de Estado. Isso, André, exatamente. Isso é um golpe de Estado caso o presidente do Congresso Nacional aceitasse esse pedido. Uma vergonha. E, logicamente, que Rodrigo Pacheco é um conhecedor, um sabedor da lei, da Constituição, é um constitucionalista e sabe que esse pedido é ridículo. E eu espero, sinceramente, que Rodrigo Pacheco dê uma resposta oficial e clara ali no Congresso Nacional em relação a esse pedido, porque seria, inclusive, pedagógico o esclarecimento da caoticidade de um pedido desse e do absurdo de um pedido desse, que seria de fato de verdade a sua concretização, um golpe de Estado em que o Congresso Nacional ia atacar frontalmente uma corte superior do nosso país. Uma vergonha. E Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, que está enrolado até aqui com atos criminosos, tendo como base a proteção em tese do seu Messias, do seu mito Bolsonaro, hoje será interrogado pela Polícia Federal. Amanhã será interrogada a sua esposa. E o presidente do PL, você lembra do presidente do PL? Valdemar Costa Neto? Ele deu uma entrevista ali na Globo News em que ele defendeu Bolsonaro e defendeu a Michele e jogou todo mundo no fogo, jogou Cid Mauro no fogo, jogou Ailton no fogo, todos aqueles que circundam Bolsonaro e que estão ligados direta ou indiretamente a alguma prática criminosa, ele jogou na fogueira, tipo assim, que se explodam, desde que o meu pupilo Bolsonaro e Michele sejam protegidos e não caia na cadeia. Só que ele falou tanta baboseira que eu fico pensando, gente, como que uma pessoa vai dar entrevista numa emissora de âmbito tão abrangente para falar tanta besteira como o Valdemar Costa Neto falou? Ele falou até que Bolsonaro não é igual a gente. Tipo assim, que Bolsonaro deve ser doido, né? Deve ser doido, deve ser maluquete. Que Bolsonaro não é igual a gente. Que ele é pior do que a gente já sabe. Isso não é novidade.
Mas eu vou falar uma coisa para vocês, complicou ainda mais a situação e deixou muito furiosos os advogados de Mauro Cid, de Ailton Barros e de Anderson Torres, inclusive, porque tentou limpar a imagem da Michele, aquela lá dos depósitos para lá, depósito para cá, da questão do cartão, da amiga Rosângela, cartão de crédito, aquela bagunça dessa mulher e do Bolsonaro. O resto que se lasque, né? E Mauro Cid vai ter uma grande oportunidade de se defender. E para se defender vai ter que apontar o responsável, o chefe mor. Se ele não fizer isso, vai cair nas costas dele, não é? Será que foi muito bem pago com a mansão lá nos exterior, com toda essa movimentação, com dinheiro em conta, com dinheiro vivo? Como é que é? Será que vai valer esse custo? Sei não, hein? Vamos aguardar o interrogatório dele e mais notícias a gente vai ver por aí. Aliás, por aqui. Não é por aí não, é por aqui. Então já dá uma paradinha, já curte a live se você não curtiu e compartilha, viu? É muito importante. E qualquer novidade eu vou passar para você, mas eu não aguentei. Abriram a CPI do golpe? Não, a CPI do golpe não abriram. Até agora, ontem abriu 3 CPI e esqueceram, né? Os golpistas estão lá dentro. Está lá dentro do Congresso do Senado, como vão abrir? Não é verdade? Uma vergonha total. Mas, enfim, abriram a CPI do MST para ver ali, investigar toda a situação do movimento dos sem terras, das invasões de terra, etc, etc, etc. Primeiro eu quero deixar bem claro, esse Brasil tem terra demais para muito poucos. Tem que ter, sim, uma reforma agrária aí. Tem que haver distribuição de terra, sim. Viu? É terra demais para um grupo muito pequeno, enquanto a grande maioria, a grande massa das pessoas não tem um lote para construir um barraco que seja. Isso tem que mudar. E tem que ter pressão. Se é pressão e se é o único jeito de ser ouvido nesse país é esse, então que haja invasão, não é? Dom João lá libertou o Brasil, libertaram o Brasil, não sei o que, libertaram o Brasil, sabe por quê? Porque fizeram um acordo em que a dívida interna de Portugal veio para o Brasil, só por isso que foi libertado o Brasil. E as terras, desde aquela época lá, você lembra das capitanias hereditárias que era dividido o Brasil? Era só para quem queria, até hoje é de jeito. Isso tem que mudar no país, isso é uma vergonha. Mas enfim, abriram essa CPMI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito ali, para investigar o movimento sem terra e as invasões de sem terra. Mas, meu querido, minha querida, que escárnio que é essa? Que palhaçada que é essa? O relator, você sabe quem é o relator? O ex-ministro de Bolsonaro, o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é o relator. Aquele que deixou o povo Yanomami perdido, morrendo lá. Aquele que deixou a madeireira ali, teve a maior derrubada de madeira da história do Brasil praticamente, contemporâneo. Em que ele mudou um delegado da polícia, mudou um delegado da polícia ali que estava investigando tudo isso, mandou ele lá para outro lugar, lá para Rondônia, não é Rondônia não, aquela outra cidade, gente. Uma cidade aí. Volta Redonda, mandou o delegado lá para Volta Redonda, que sempre fez um trabalho sério naquela região, porque estava fazendo um trabalho sério. Esse Ricardo Salles que deixou a maior onda de desmatamento na região Amazônia, no país, que afrouxou a fiscalização praticamente não existia para combater o garimpo ilegal, para combater a desmatamento, para combater ali a caça ilegal, para combater as madeireiras, o garimpo, tudo isso. Esse ministro, esse ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, que vai ser o relator dessa CPMI, dessa CPI. Isso é um escárnio. Isso é um tapa na cara da sociedade. Poderia ser uma piada, mas não é. É trágico. E para eu não ficar falando sozinha aqui, a deputada Sâmia falou o que eu queria falar. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado
pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal, assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder na Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem, porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem, conforme o verso do regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Os mineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucoenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato, em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele inclusive utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro. E agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as apurações. Se quem conheceu o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência. Só para concluir, presidente, só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. O microfone foi fechado. E para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa do... Ok. Aqui a gente fala, aqui a gente mostra. E quem gosta fica. Quem não gosta, tu já devia ter ido embora. Então você que gosta, você que fica, vamos compartilhar esse vídeo. Compartilhe, curta agora, curta e deixe o seu comentário. Quero saber do seu comentário, tá bom? E você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Eu comento, justiça e cadeia para quem deve. Abre o bico, Cid, abre o bico, meu querido, é a sua oportunidade, porque o chefe Mor, se depender dele, você vai ficar no chilindró, viu? Abre o bico e abre o olho, abre o olho. Então, deixe seu comentário, curta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.